Bom dia, igreja, graça e paz, vocês estão felizes ainda? Que alegria poder estar aqui com vocês, que alegria poder compartilhar a palavra do Senhor aqui junto com vocês. Obrigado pelo privilégio, pelo convite, pastor João, pastor José Roberto, obrigado por terem aberto as portas aqui, para que nós possamos compartilhar um pouco daquilo que está acontecendo no sertão e um pouco da palavra que tem nos movido naquele lugar também. Amém? Podemos orar mais um pouco? Pode ser? Feche os teus olhos aí. Espírito de Deus, nós acalmamos agora o nosso coração, nós declaramos total dependência agora da sua presença, nós declaramos total e absoluta dependência agora do teu Espírito, nós declaramos que estamos rendidos, submetidos, submissos àquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio essa manhã. Espírito Santo de Deus, encontra em nossos corações espaço para mudar, transformar, restaurar, reformar aquilo que é necessário. Nós declaramos que aqui é um ambiente propício para que o Senhor manifeste cura, milagres, sinais, prodígios. Nós declaramos, meu Deus, que estamos rendidos agora ao movimento do Teu Santo Espírito aqui nesse lugar. O Teu amigo Espírito Santo, nós declaramos que estamos rendidos ao Teu mover, ao Teu agir, e nós não atrapalharemos aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, conforme a mensagem for ministrada. Nós oramos agora, Espírito Santo, vai trabalhando dentro de nós e no nosso meio, vai expandindo a nossa capacidade de receber. Nós oramos agora clamando, rogando pelo Espírito de sabedoria e revelação aqui no nosso meio, nos ajudando a discernir os próximos passos, as próximas estações, no nome santo de Jesus. E eu declaro, Pai, que aqui eu sou como pó e me coloco na posição também de alguém que carece da Tua glória e da Tua misericórdia, para que junto com os meus irmãos e com essa igreja eu possa ser edificado. Assim nós oramos, declarando resistência zero ao Teu agir, ao Teu mover, no nome santo de Jesus. Seja exaltado, seja glorificado em nome de Jesus, Deus. Amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Assim como o pastor falou, meu nome é Marcelo, sirvo ali na igreja missionária de São José de Piranhas, me mudei nos últimos 3 meses junto com a minha esposa, Zuliane, que não pôde estar aqui. A gente tem uma filhinha de 2 anos e 9 meses e nós estamos aguardando uma próxima filha. A minha esposa está no 7º mês de gestação e nós estamos muito felizes de estar no campo missionário junto com a nossa família, e isso não é motivo para nos limitar, mas sim para nos encorajar ainda mais. Nós acreditamos que o campo missionário precisa de famílias, e famílias que entendem o seu chamamento, o seu respaldo entregue por Deus. E nós queremos agradecer pela participação dessa igreja no campo missionário. Vocês não têm noção da diferença que vocês fazem naquele lugar, gente. Amém? Queria que você abrisse a Bíblia aí comigo no Salmo 119. Salmo 119, versículo 83. Vocês estão felizes ainda? A gente vai ler bastante a Bíblia, tá, gente? Vocês estão com fome? Fome de Deus, né? Salmo 119, versículo 83. Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Na minha tradução está assim, pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Acho que vocês bem sabem que, principalmente ali no Novo Testamento, Jesus, quando ele ia compartilhar a mensagem, a palavra, aquilo que
precisava ser entregue para o seu povo, para os seus discípulos, para os ouvintes ali, o Senhor usava muitas parábolas, né? Era a forma que Jesus tinha encontrado para poder trazer mais clareza a respeito daquilo que ele queria compartilhar, mas também gerar uma certa fome por mais. As pessoas, elas recebiam a palavra de Deus por intermédio de palavras, de parábolas. Durante vários momentos foi assim. E uma coisa interessante é que aqui no Salmo 119, versículo 83, a gente encontra uma palavra que é bastante utilizada por Jesus no Novo Testamento também, que é a palavra odre. E odre, como a gente leu naquela outra tradução, é uma vasilha, né? Seria um Tupperware dos dias de hoje, seria uma garrafa, poderia ser também, a gente está na geração Stanley, né, na garrafa térmica, a gente sai e consegue conservar ali a temperatura da água, enfim, da bebida, do café que vai ali dentro. E antes, o odre, ele tinha esse propósito. O odre tinha um propósito de carregar suprimentos, tinha um propósito de carregar vinho, de carregar água. O odre tinha um propósito de conservar a temperatura, de conservar a integridade e os nutrientes daquilo que iria ali dentro daquela vasilha. Interessante que lá em Mateus capítulo 9, versículo 17, a gente já pode abrir também, Mateus capítulo 9, versículo 17. Diz assim a palavra: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. E Marcos capítulo 2, versículo 22 vai falar basicamente a mesma coisa. E diz assim, eu já vou adiantar aqui, já vou lendo. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho, caso faça, o vinho arrebentará o recipiente. Dessa forma, tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em um recipiente de couro novo. Vocês sabem que, como o odre era um recipiente que precisava carregar vinho, e o vinho era uma bebida que passava por um processo de fermentação. Passava por um processo de fermentação, então os gases ali faziam com que a bebida, né, o líquido se expandisse. Então era necessário você ter um odre que fosse adaptável, né, àquele líquido que seria inserido dentro daquele recipiente. Então, se você tinha um odre velho, um odre que já tinha ficado enrijecido, né? Ele era um odre que não se expandia, que não se dilatava mais. Obviamente, quando você colocasse uma bebida que fermentava ali dentro, aquele odre, ele entrava em um processo de rompimento, de ruptura, e o vinho se perdia daquele odre. E eu quero fazer algumas comparações aqui, para a gente poder chegar no entendimento daquilo que a palavra vai nos levar hoje. Eu quero falar um pouco sobre o processo da confecção de odre, né? Lá no Alto Sertão da Paraíba nós temos alguns artesãos que fazem isso. O odre, para que ele pudesse ficar pronto, era necessário que você tivesse um animal, sacrificasse um animal. Geralmente era feito de peles de carneiro, de peles de cabras ali, e aí a pele daquele animal sacrificado era removido. Depois da remoção do couro, aquele couro ele ia para uma espécie de varal que ficava no sol para poder secar, né, sair o sangue e passar por um processo de limpeza natural ali, exposto ao sol. E depois ele iria para um dos processos mais importantes para que aquele odre, ele de fato estivesse pronto para receber ali os suprimentos que iriam ali dentro daquele recipiente, e era o processo da fumaça.
Então depois que o odre ele passava pelo varal no sol, ele entrava no varal ainda em um processo da fumaça. Geralmente o artesão ele colocava o odre em cima de uma fogueira, de um braseiro, e aquele braseiro soltando fumaça ia defumando ali aquele odre, de maneira que o odre ele fosse sendo purificado, ele ia sendo purificado. Interessante que quando o odre ele estava no varal, as moscas vinham se aproximando, e quando o odre ele era colocado na fumaça, obviamente, as moscas se afastavam. E aí, por último, o artesão vinha, costurava aquele odre para que aquele odre ele fosse cheio de provisão, ele fosse cheio do seu propósito. Falando sobre isso, a gente consegue ter alguns entendimentos para trazer mais lucidez à pregação. Como odre, nós somos, como odre. Muitos de nós chegamos na igreja como alguém que precisa passar por um processo sacrificial, abandonar uma vida antiga de delitos, pecados, que muitas vezes nós nem tínhamos consciência do que era, mas conforme nós vamos conhecendo a Jesus, acessando o coração de Deus, nós vamos ganhando entendimento que aquilo que nós estávamos fazendo outrora desagrada o nosso Deus. E nós começamos a entender que é necessário que nós morramos, para que o Senhor ele passe a viver dentro de nós, para que o Senhor ele mude a nossa forma de agir, de ser, de falar. A gente passa literalmente por um processo de conversão, de restauração, mas para isso nós precisamos conhecer a morte em Jesus. Depois a gente vai por um processo bastante parecido com o do odre, quando ele está no varal, exposto ao sol. A gente passa por momentos nas nossas vidas que é necessário que o artesão ele coloque as suas mãos sobre nós, ou seja, que Deus coloque as suas mãos sobre nós. E o meu objetivo aqui hoje é apontar para a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, Porque é necessário que o Senhor nos toque, é necessário que o Senhor nos molde, é necessário que o Senhor nos manipule, é necessário que o Senhor nos remova de um lugar e nos coloque em outro. Ele sabe, Ele conhece os nossos dias, os nossos caminhos, Ele te desenhou como um odre para que você recebesse propósito, para que você recebesse direção e você frutificasse aqui nessa terra como alguém que é portador de alegria, assim como o vinho representa alegria, como alguém que é portador de sustento, como alguém que é portador de cura, como alguém que é portador de provisão para esse mundo. Nós estamos vivendo talvez os piores dias dessa terra, gente. O mundo passa por uma obscuridade absoluta, são dias sombrios nesse mundo. Nós estamos na igreja e, para a glória de Deus, nós temos o privilégio de estar em um ambiente seguro ainda. Na igreja nós somos cuidados, as pessoas carregam zelo a respeito de nós, os nossos pastores nos encorajam, os nossos pastores nos exortam, nos ajudam a encontrar no meio desse mundo tenebroso um lugar de consolo, um lugar de descanso, um lugar de provisão, e isso é muito bom. Mas lá fora é necessário que esse mundo receba odres carregados de provisão. Dentro de um odre, antigamente eles carregavam azeite, eles carregavam vinho, eles carregavam água, eles carregavam leite, eles carregavam alimentos à base de leite também, queijo, manteiga. E tudo isso tem uma simbologia que aponta para os dias de hoje também. Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma passagem lá em Mateus que fala sobre as 10 virgens. 5 eram loucas, nécias, imprudentes, e 5 eram prudentes, sábias. As loucas, elas não guardaram azeite suficiente para a chegada do noivo. Elas não guardaram azeite suficiente para que a lamparina delas estivessem iluminando uma noite escura.
um tempo escuro, mas outras 5 guardaram. E mesmo dormindo, quando o amigo do noivo veio e anunciou a chegada do noivo, elas pegaram suas lamparinas. Havia azeite suficiente, óleo suficiente, havia iluminação suficiente para que elas adentrassem em um lugar escuro e o noivo reconhecesse a face delas. E o odre fala sobre portar azeite, fala sobre portar óleo, fala sobre portar aquilo que é o combustível de um dia que pode se tornar iluminado, de fogo. Então é necessário, irmãos, que nós tenhamos esse entendimento que quando o artesão coloca as suas mãos em nós, ou seja, quando Deus coloca as suas mãos em nós, Ele está nos preparando para algo maior do que as nossas próprias vidas. Ele está nos preparando para algo maior do que os nossos próprios sonhos. Eu lembro que assim quando eu me converti, eu tive um processo de conversão radical. Eu passei a orar a Deus, eu não quero mais viver os meus sonhos. Eu quero viver os teus sonhos. E hoje eu me pego morando no sertão nordestino, junto com toda a minha família. Eu precisei abrir mão da minha empresa para poder ir para lá, daquilo que eu julgava ser meu sonho. E eu estava questionando a Deus, há um tempo atrás o Senhor falou assim: você orou que queria abrir mão dos seus sonhos, mas eu te dei o privilégio agora de você viver os meus sonhos. É maior do que nossas próprias vidas aquilo que nós carregamos, gente. Como odres, aquilo que o Senhor está imprimindo, inserindo, depositando dentro de nós, é maior do que as nossas próprias vidas. Salmo 139, versículo 13. Vamos ler juntos. 139, versículo 13. Versículo 13 diz: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Pode passar. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Meu Deus, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Até aí. Esse versículo, ele... sempre quando eu tenho o privilégio de ler ele, eu fico mais temeroso. Sabe o que ele está falando? Que Deus, Ele te teceu, o Espírito de Deus no ventre da tua mãe ainda, estava te formando, estava soprando sobre o teu ouvido o teu propósito. Sabe, Deus, Ele te designou para algo. Deus, Ele te preparou para algo. Tudo aquilo que você viveu na sua vida até aqui, é como se fosse uma escola de Deus, te maturando, te aperfeiçoando, para que você vivesse o seu propósito. E eu sei que muitas vezes nós passamos por momentos onde a gente fica: meu Deus, será que é isso mesmo? Será que o que eu estou vivendo é para eu viver mesmo? E a gente às vezes, nós dizemos palavras que nós não deveríamos falar, nós reclamamos com Deus, sabe, nós começamos a dizer que nós estamos desfalecidos nas nossas almas, cansados. Mas, falando do processo do odre, eu lembro que quando o odre ele saía do sol,
ele precisava entrar no processo da fumaça. E é interessante esse processo da fumaça, porque quando nós acessamos, né, um lugar onde tem muita fumaça, quando nós estamos em um lugar que tem muita fumaça, geralmente é incômodo, né? Os nossos olhos ficam ardendo, a gente fica com um pouco de dificuldade de respirar. O lugar da fumaça, geralmente nós perdemos um pouco da nossa capacidade de enxergar ali, a visão fica meio turva. E imagina um lugar onde está tomado por fumaça, você não enxerga absolutamente nada, é só a fumaça. O cheiro da fumaça fica impregnado em você e não é confortável. Não é confortável para um odre passar por um processo de fumaça. E nós estamos nos colocando nessa posição de odres agora. Talvez você esteja passando por um momento da sua vida, ou tenha passado por um momento da sua vida completamente desconfortável. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Sabe, o artesão que coloca o odre na fumaça é o mesmo que tira ele de lá. Sabe, talvez se você esteja passando por um momento como esse, de fumaça, ou você conhece alguém que está passando por um lugar onde a alma está quase desfalecendo, os olhos estão ardendo, há uma agonia dentro de você para sair desse lugar. Eu não sei se o que te incomoda é algo que somente o milagre pode te livrar desse lugar. Não sei se é financeiro, não sei exatamente o que se passa na sua vida, se é uma crise de identidade, se é uma crise familiar, sabe, se é uma crise de paternidade, eu não sei. Mas eu tenho uma boa notícia para te falar. O artesão, ele sabe o momento exato de tirar o odre da fumaça. Os odres, quando eles precisavam crescer para suportar mais vinho ali dentro, ele precisava se afastar um pouco mais da fumaça. Mas quando ele precisava diminuir para compactar um pouco menos de vinho, para se tornar um odre menor e caber aquilo que fosse necessário para aquele odre, o artesão aproximava aquele odre do braseiro, ou seja, encostava mais no fogo, ficava mais quente. E nós passamos por momentos nas nossas vidas onde Deus precisa nos esticar, mas tem momentos também que nós estamos passando nas nossas vidas que o Senhor precisa nos diminuir, porque senão o ego, o orgulho, a vaidade, os nossos próprios umbigos vão nos afastar da presença de Deus, sabe? E eu sinto de compartilhar isso aqui com vocês, que vai chegar uma hora, e o Senhor sabe a hora exata para isso, que esse processo da fumaça, nós vamos passar por ele, mas quando nós sairmos desse lugar da fumaça, nós vamos estar prontos para tocar essa terra. Sabe, para tocar os nossos bairros, para tocar as nossas empresas, os lugares onde nós trabalhamos, a nossa família, sabe, para tocar as nações. Eu acredito que o Senhor tem nos colocado na fumaça, porque o objetivo de Deus é nos encher, igreja. Sabe, o Senhor quer nos encher. O Senhor, Ele quer nos encher com o sustento dEle, para que nós possamos sustentar a outros. Sabe, o Senhor quer nos curar e nos encher de cura, para que nós possamos curar a outros, porque das feridas do Senhor saía poder para curar. Sabe, o Senhor, Ele quer nos encher da sua presença, e a presença é representada pelo azeite, pelo óleo, sabe, a presença de Deus é unção, é capacitação, para que nós possamos enfrentar desafios maiores nas nossas vidas. E eu sinto que como odre, eu sinto que essa igreja como odre, o Senhor está enchendo essa igreja da presença dEle, sabe, para desafios maiores, Eu sinto de falar isso aqui para vocês. Muitas pessoas acham que unção é para que você seja reconhecido ali no púlpito, é para que as pessoas te aplaudam. Tudo bem, isso faz parte, mas unção é capacitação para oposição, meus irmãos. Quando nós falamos, Deus vem com a tua presença, nós estamos falando, Deus, nós estamos prontos para coisas maiores. E nós, como odres que vai receber vinho novo, odres que vão suportar uma nova estação, um novo tempo, o novo de Deus, nós precisamos estar preparados para desafios maiores. Sabe, na nossa vida conjugal, na nossa vida empresarial, financeira, nos desafios na universidade, no colégio, os desafios desse mundo, o mundo está escuro. É necessário carregarmos suprimentos para essa terra do céu. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda?
Salmo 119, versículo 81. Eu sou igual a Fusca velho, eu vou pegando no tranco. Se eu tenho liberdade aqui, amém, gente? Salmo 119, versículo 81. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero em tua palavra. Versículo 82. Meus olhos desfalecem pela tua palavra, entre mentes dizia, quando me consolarás tu? Versículo 83. Pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Meus irmãos, existem momentos em nossas vidas que parece que tudo está perdido, né? E a gente geralmente fala, Senhor, vem em meu socorro. A minha alma está desfalecendo. A gente vive um momento na terra onde nunca se falou tanto sobre doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade. Tenho certeza que aqui tem psicólogos, nossa pastora Zilá é psicóloga. Acho que nunca foi tão requisitado um psicólogo para uma geração como nos dias atuais. É uma geração ansiosa por natureza. A alma das pessoas estão literalmente desfalecendo, caindo em momentos de turbulência e parece que não tem saída de lá, sabe? Mas eu acredito que Deus ele está treinando a nossa geração para os dias da sua volta. Sabe, essa turbulência e toda essa ansiedade é para que os odres que carregam o vinho novo, que carregam a presença, que carregam a vida de Deus aqui para a terra, eles possam dizer assim: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo você que está com a alma quase desfalecida. Eu passei pela mesma fumaça que você está passando. Eu estou aqui agora para testemunhar que Deus é bom. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Sabe? Deus está nos colocando nesse lugar, igreja. A igreja continua sendo a instituição mais poderosa dessa terra. Eu amo falar sobre avivamento, eu amo o que aconteceu na Rua Azusa com Iracemo, eu amo o que aconteceu no país de Gales, sabe? Eu amo o que aconteceu com Carlos Anacondia lá na Argentina, os avivamentos que nós vivemos no Brasil, lá em Minas Gerais, na década de 90, sabe? Aquilo que aconteceu no meio dos hippies lá nos Estados Unidos, na década de 70, 80, cara, tudo isso moveu a igreja pela terra, tudo isso, é muito bom falar sobre isso. Eu quando leio Atos dos Apóstolos, eu falo, meu Deus, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero viver. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, isso não são para os dias passados, gente. Aquilo que está sobre as nossas vidas é a promessa de Joel e da vinda do Espírito de Deus, sabe? Nos leva a crer que nós vamos viver coisas maiores e melhores do que os nossos irmãos no passado viveram. Sabe, os dias de maiores trevas dessa terra, com certeza absoluta, vão ser os dias de maior glória da igreja. Quanto maior e mais densa for as trevas desse mundo, mais brilhará a luz do Senhor nessa terra. Não tem como, igreja. Não tem como ser diferente. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó, sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O mundo está em um processo de defumação. A igreja está sendo preparada para a volta do noivo, gente. O Senhor não vai voltar para uma igreja despreparada. O Senhor vai voltar para a igreja branca, sem ruga, sem mácula, sem mancha, purificada, santificada. O Senhor está preparando a sua igreja, por isso nós estamos vivendo e vendo tantos escândalos na igreja. O Senhor está fazendo uma limpa, meus irmãos. Maranata! Está chegando os dias que nós vamos poder cantar, não só da boca para fora, mas esse será o estilo de vida da igreja do Senhor, uma dança da noiva com o Espírito clamando, cantando e dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio nisso, que tudo que nós estamos vivendo, que todo o processo de fumaça, sabe, é o Senhor tirando o cheiro do mundo de nós, é o Senhor tirando o cheiro do pecado da igreja, é o Senhor limpando a liderança da igreja nessa terra, para que nós possamos conduzir o povo a esse lugar onde o nosso perfume será o perfume do céu, o perfume de Cristo. Eu acredito em uma juventude que não vai se mover pelos padrões, os ideais dessa terra. Eu acredito em jovens e adolescentes que vão se levantar nas suas escolas e nas suas universidades como os pastores daqueles lugares. Por mais que eles tenham que ser perseguidos, por mais que eles tenham que ser colocados em um lugar onde eles vão ser vistos como pessoas caretas ou como pessoas ultrapassadas, não importa, porque milagres, sinais e prodígios vão acompanhar aqueles que creem, assim como foi no livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos ver nas universidades, nas escolas, nas empresas, nas reuniões familiares, o Senhor operando milagres, sinais e prodígios, porque existe poder do Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Amém, gente? Está sobre as nossas vidas. Se nós somos odres, nós somos os portadores do Espírito de Deus para esse mundo. Se o Senhor precisou passar pelo processo da fumaça, quanto mais nós. Se o Senhor precisou falar, se possível for, afasta de mim esse cálice, quanto mais nós. Sabe? Mas a boa notícia é que lá em Mateus capítulo 6, versículo 34 diz: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: não se preocupa com amanhã. Não se preocupei com os dias de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Tende bom ânimo, tende bom ânimo. Mateus, capítulo 27, versículo 45. Mateus, capítulo 27, versículo 45. Vocês estão felizes ainda? Amém. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 46. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste até aí? A agonia de Jesus naquele madeiro, gente. A agonia de Jesus naquela cruz. Talvez o dia mais tenebroso dessa terra. Talvez o dia mais escuro desse mundo. Talvez o pior dia no céu. Eu gosto de imaginar os anjos, sabe, olhando aquela cena e de alguma forma Deus segurando a sua ira para não cair sobre essa terra, porque já estava caindo sobre o seu filho. Aquilo que deveria cair sobre nós. Eu gosto de imaginar. Não quero ser herege aqui, tá, gente? Mas eu gosto de imaginar, eu gosto de pensar, sabe? Os anjos se escondendo para não ver aquela cena, sabe? Dentro das suas asas. O Redentor recebendo a ira que deveria vir sobre nós. O mundo estava perdendo naquele momento, talvez por 1/1000 de segundo, a sua esperança. Mas a boa notícia é que ao terceiro dia, a palavra fala que ele ressuscitou. Sabe, com certeza o sol brilhou mais forte. O céu ficou azul. Os discípulos, quando receberam a notícia, eles ficaram eufóricos. A esperança começou a ser resgatada, restaurada. Gente, quando nós começamos a sair da fumaça, quando o odre começa a ficar pronto para receber a porção que vem do céu,
Sabe, vem algo diferente, há uma alegria diferente, uma iluminação diferente. Eu não sei vocês, mas geralmente quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a ter uma vida com Deus, as pessoas chegam perto de nós e elas começam a falar, nossa, você está com um rosto diferente. Existe uma alegria diferente em você, sua face está diferente. Sabe, o Senhor resplandecendo em nós. Eu gosto de imaginar, gente, que quando o odre sai da fumaça, ele ainda não está pronto, sabe? Ele precisa ser costurado. Tem gente que se parece com o odre, se veste como odre, caminha com outros odres, fala como odre, vai no mesmo lugar que os outros odres estão indo, mas ele ainda não é um odre. Tem gente que achou que passou por todo o processo, sabe? Se antecipou, mas ainda não estava pronto para receber a porção de Deus, porque não entendeu que era necessário passar pela fumaça. A fumaça de Deus nos matura. É engraçado que lá em Isaías capítulo 6, versículo 1, a gente vai ver o seguinte: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono, alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo, e em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com outras 2 voavam, e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de quê? Fumaça. O Senhor, Ele precisa nos levar para esse lugar de fumaça para quebrar a nossa distração. Nunca houve tanta distração como nos dias de hoje. Nunca houve uma geração tão distraída quanto a nossa. Se você olhar no teu celular depois, naquele aplicativo que mostra o tempo que você ficou no celular, você vai perceber que nós gastamos horas no WhatsApp, horas no TikTok, horas no Instagram. O Brasil, se eu não me engano, é o primeiro país que mais gasta tempo com o celular nas mãos, gente. Nós estamos dentro dessa estatística. Existe uma intenção diabólica do espírito do anticristo de nos roubar de quem Jesus é e de tirar os nossos olhos do lugar que nós deveríamos colocar. E o Senhor está nos chamando a colocar os nossos olhos no lugar certo. Por isso, irmãos, que quando nós saímos da fumaça, nós só temos olhos para um lugar. E nós entendemos que aquele lugar é o lugar suficiente. Quando nós percebemos que nós estamos prontos depois desse processo da fumaça, acontece aquilo que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que foi colocado dentro de você é suficiente, irmão. Quando nós não sabemos o que fazer, o Espírito intervém e Ele faz por nós, Ele ora por nós, Ele intercede por nós, Ele aponta a partir de quem nós somos agora. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Lembra do processo de fermentação do vinho? O vinho ele é comparado com a alegria. E aí a gente começa a entender que agora dentro de nós, como odres, nós carregamos a provisão de Deus, mas também nós carregamos a alegria de Deus. A estação desse mundo de ansiedade, de depressão, de melancolia é confrontada por aqueles que portam a alegria do Senhor, irmãos. Aqueles que resgataram a alegria da salvação, irmãos. Sabe, quando nós estamos diante de situações como essa, sabe? Nós podemos orar: Deus, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu.
Irmãos, não existe melancolia no céu. Não existe angústia no céu. Não existe tristeza no céu. Não existe enfermidade no céu. Não existe cativos no céu. Não existem demônios no céu. E quando nós oramos, venha a nós o teu reino, como odres do Senhor. O Senhor nos enche daquilo que existe no céu. E nós podemos ministrar agora lugares afetados pelas trevas. Por isso nós estamos no sertão nordestino. Porque é um lugar que foi durante tanto tempo escravizado pela idolatria, pela religiosidade, pela escassez de alimentos, sabe, pela miséria, agora recebe uma porção de alegria da igreja do Senhor. Por isso nós acreditamos que essa porcentagem de apenas 5%, sabe, de evangélicos naquele lugar, ela vai dar lugar, essa porcentagem vai dar lugar a um avivamento. Nós acreditamos que Deus está preparando algumas igrejas na terra e ao redor da terra para nós acessarmos não só o sertão, mas também as comunidades ribeirinhas, alcançarmos os ciganos, sabe? Alcançarmos os ricos dos ricos, os pobres dos pobres. O Senhor está nos preparando como odres para mudar a história desse mundo. Vocês estão aqui, gente? O Senhor está te preparando como um pai. O Senhor está te preparando como uma mãe para os seus filhos, mas uma mãe e um pai cheio do seu espírito. Gente, eu tenho uma filha de 2 anos e 9 meses, eu fico me perguntando como vai ser a geração dela. Só que se ela não olhar em mim, se ela não olhar para mim e ver alguém que está cheio do Espírito de Deus, se ela não enxergar em mim alguém que carrega a provisão de Deus, se ela olhar para mim e não enxergar em mim alguém que carrega a alegria de Deus, ela vai buscar em outras fontes. Por isso eu quero ser um odre que carrega aquilo que é suficiente, não só para o mundo, mas também para a minha casa, porque começa em casa, irmãos. Começa de manhã, quando nós levantamos, nós falamos: bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito de Deus, me faz viver o teu propósito do dia. Para quem eu vou ser odre hoje? Sabe, não se trata do culto de domingo, irmãos. Aqui é um lugar onde nós, sabe, nos aconchegamos em Deus, onde nós recebemos suporte, onde nós recebemos as ferramentas certas. Mas amanhã é para valer. E se amanhã eu não for odre nessa terra, sabe, essa terra, ela vai me sucumbir. Ela vai me fazer esquecer dos decretos, a minha alma vai voltar a desfalecer. Porque essa terra está podre, irmãos. Por isso, nós precisamos ser como odres na fumaça. E agora já não é mais a terra que nos contamina. Agora nós tocamos esse mundo. No Antigo Testamento, o profeta, ele não podia tocar um enfermo, porque se ele tocasse alguém enfermo, ele contraía a sua enfermidade. Se ele tocasse alguém com lepra, ele contraía a sua lepra. Mas no Novo Testamento, mas na era de Jesus, na era do vinho novo, da graça, sabe, aquilo que o Senhor estava estabelecendo na terra. Agora Jesus toca o enfermo e o enfermo é curado. Yes! E é sobre essa promessa. Não é mais um mundo que te contamina, mas agora é você tocando o mundo e o mundo sendo curado por aquilo que você carrega. Vamos lá, gente. Joel, para encerrar. Capítulo 2, versículo 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamasse. Coloca de pé no teu lugar. Quero orar contigo agora. Quero orar para que você seja cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, se os pastores me permitirem aqui.
Eu quero orar para que o Senhor nos toque e nos encha, para que nós possamos fazer a diferença nessa terra, amém, gente? Igreja não é museu, irmãos. Igreja não é museu. Nós às vezes olhamos para a igreja e nós nos aprisionamos aquilo que aconteceu lá atrás. A sombra de Pedro curava, uau! O manto de Paulo curava, uau! Jesus tocava as pessoas eram curadas, uau! O Espírito que estava lá com eles está aqui nos nossos dias! Sabe, gente? Com certeza teria sido incrível caminhar com Jesus em carne e osso. Mas ele falou assim, ó, é melhor que eu vá. E o Consolador virá. E Ele habitará no meio de vós. Isso me empolga, igreja. O Espírito de Deus no meio de nós. A demanda de Jesus em carne e osso era muito grande, sabe? Mas agora, através do Espírito Santo, nós somos aqueles que podem tocar a terra como Jesus tocou. Tocados por Ele para tocar esse mundo. Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos aqui agora diante do Teu altar, Jesus. O Senhor sabe os processos que eles têm vivido. O Senhor sabe as dores que eles estão enfrentando, que eles enfrentaram. O Senhor sabe quais são as limitações. O Senhor sabe quais são as causas impossíveis. O Senhor sabe quais são as enfermidades. O Senhor sabe, Tu tens a onisciência, a onipresença, a onipotência. Tu sabe de tudo, Jesus, nós sabemos. Mas a Tua palavra fala que o Senhor nos delegou a autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E nós queremos declarar, é chegado o reino dos céus nesse lugar, nessa cidade, nesse bairro. Nós queremos declarar, Jesus, porque nós não queremos ser como vasilhas inúteis, como nós lemos aqui no início. Nós não queremos ser como odres rasgados que não suportam a Tua presença. Não, Jesus! Nós nos submetemos à fumaça para que o Senhor nos expanda ou nos contraia. Nós nos submetemos à fumaça para que o Senhor faça de nós aquilo que o Senhor bem entender, porque as nossas vidas pertencem ao Senhor. O governo da nossa casa pertence ao Senhor, dos nossos filhos e das nossas filhas pertencem ao Senhor. O governo, meu Deus, dessa igreja, desse ministério, pertence ao Senhor. Nós queremos declarar total submissão à ação do Teu Espírito nesse lugar agora. Por isso vem, Espírito Santo, com um toque fresco agora, que toda enfermidade agora em nome de Jesus comece a desaparecer. Se alguém está passando aqui por um processo, enfrentando um processo de câncer, Senhor, nós oramos especificamente por isso agora. Nós declaramos o fim desses tumores. Nós damos uma ordem direta para que todo tumor desapareça. Cesse agora o seu crescimento e desapareça todo efeito diabólico, todo efeito maligno, todo espírito maldito que está atraindo essa enfermidade. Nós declaramos pela autoridade do nome de Jesus agora, quebrado está. Senhor, agora vem sobre todo e qualquer tipo de enfermidade. Nós declaramos por terra as dores de cabeça, as dores no estômago, as dores de garganta. Deus, Tu és o Deus que permanece curando, e nós declaramos agora, Espírito do Deus que é vivo, aquele que traz a cura, nós ministramos a Tua cura aqui agora, no nome santo de Jesus. Os irmãos que não estão aqui, que estão nos hospitais ou que estão em casa enfermos, visita eles agora. Nós oramos por um toque fresco do Teu Espírito, meu Deus. Deus, e sobre aqueles que andam ansiosos, abatidos, deprimidos, aflitos, angustiados, aqueles que estão sendo visitados pelo espírito da morte, Jesus, aqueles que estão recebendo tormenta na sua mente, no seu coração, na sua alma, nós ministramos agora a paz do Senhor, a paz do Senhor. Nós declaramos a paz que excede todo entendimento agora, sobre toda aflição da alma, sobre toda angústia, sobre toda alma desfalecida. Renova-o, restaura-o, restaura agora, Jesus,
essa pessoa que estava ontem ali no banheiro chorando e clamando pela sua presença, essa mulher, meu Deus, que estava falando: Deus, eu não aguento mais. Eu declaro agora um toque fresco sobre a sua vida agora da parte de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E sobre os jovens dessa casa, eu oro por uma capacitação especial. Eu declaro fome e sede por Deus na sua vida. Eu declaro uma visitação extraordinária e sobrenatural do Espírito Santo sobre a sua vida. Você que não estava tendo vida com Deus, você que não estava acreditando que o Senhor era capaz de fazer, você jovem que está fugindo do seu chamado, o Senhor está falando: eu te restauro, eu restauro os teus talentos e o teu chamado. Eu vejo o Senhor desenterrando talentos aqui essa manhã, restaurando talentos aqui essa manhã. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, libera sobre a vida desses jovens agora as ferramentas certas para que esse mundo seja tocado, para que a universidade seja tocada, para que o colégio seja tocado, em nome de Jesus, em nome de Jesus.